Você convive com diabetes ou pré-diabetes? Então sabe que é como viver uma maratona diária, um desafio constante onde parece que precisamos vigiar cada alimento que colocamos na boca, enquanto lutamos para manter uma vida ativa e saudável. Mas existe um problema sério que preciso compartilhar com você. Milhares de pessoas com diabetes cometem erros no seu dia a dia que, sem perceber, podem estar abrindo caminho para complicações graves nos olhos, rins, coração, nervos e vasos sanguíneos. São erros que passam despercebidos, que parecem inofensivos, ou até considerados normais. E é exatamente por desconhecerem o que realmente está prejudicando sua saúde que muitas pessoas não conseguem controlar a diabetes, mesmo com tanto esforço e dedicação. A boa notícia que trago hoje é que identifiquei 7 erros muito comuns que pessoas com diabetes costumam cometer. E quando você os conhece e aprende a evitá-los, consegue controlar melhor seu açúcar no sangue, melhorar sua qualidade de vida e, o mais importante de tudo, reduzir drasticamente o risco de complicações graves. Se ainda não fez, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum conselho essencial de saúde projetado para ajudar você a manter-se forte, vital e autossuficiente. E se sentir que esta mensagem é importante para você, escreva 1 nos comentários. Se achar que podemos melhorar, escreva 0. Sua opinião é extremamente importante e nos ajuda a oferecer sempre o melhor. Erro número 1. Ignorar a saúde dos seus pés. Este é um dos erros mais frequentes e que traz as piores consequências, mas que tem solução simples, como você vai ver agora. A diabetes pode afetar profundamente os nervos e os vasos sanguíneos dos braços, pernas e principalmente dos pés, causando 2 problemas que muitas vezes passam completamente despercebidos: a neuropatia diabética e o dano vascular. Vou explicar de forma simples. Imagine que os nervos são como cabos elétricos que conectam seu cérebro com o resto do corpo, incluindo os pés. A neuropatia diabética é como se esses cabos fossem danificados, fazendo com que a comunicação não funcione direito. O resultado? Você perde a sensibilidade nos pés e pode não perceber uma ferida, uma bolha ou até mesmo uma infecção começando. Por outro lado, temos a vasculopatia diabética, que afeta os vasos sanguíneos responsáveis por levar sangue aos seus pés. Esses vasos ficam estreitados, obstruídos, dificultando o fluxo sanguíneo. Quando isso se junta com a neuropatia, qualquer ferida demora muito mais para cicatrizar, ficando exposta a infecções e outras complicações sérias. Por isso, se você tem diabetes, é fundamental que examine seus pés todos os dias, especialmente ao sair do banho. Procure por qualquer ferida, bolha, inchaço, mudança de cor ou qualquer alteração diferente. Mas não basta só examinar, precisamos nos antecipar com medidas de prevenção. Use sapatos confortáveis que não apertem. Evite andar descalço, mesmo dentro de casa. Lave e seque muito bem seus pés diariamente, especialmente entre os dedos. Mantenha as unhas cortadas corretamente para evitar atritos que possam causar ferimentos. Erro número 2. Consumir alimentos de alto índice glicêmico. Existem diversos alimentos do nosso cotidiano que fazem nosso açúcar no sangue subir e descer como numa verdadeira montanha-russa. Provavelmente você já passou por isso. Sentiu-se sem energia ou até indisposto depois de comer pão branco, arroz branco ou batatas fritas. A explicação é que esses alimentos têm o que chamamos de alto índice glicêmico, ou seja, se transformam em açúcar no seu corpo muito rapidamente logo após você consumi-los. Ter um pouco de açúcar no sangue é normal e necessário, é o que te dá energia para se movimentar e realizar suas atividades. Mas quando esse açúcar sobe muito rápido por causa desses alimentos, seu corpo precisa liberar uma grande quantidade de insulina. A insulina é o hormônio responsável por retirar o açúcar do sangue e levar até as células para que seja usado como combustível. Se isso acontece com muita frequência, com o passar do tempo, a insulina vai perdendo a capacidade de abrir as células para que o açúcar entre nelas. Isso é o que chamamos de resistência à insulina, que acontece na pré-diabetes e no diabetes tipo 2. Portanto, se você tem diabetes ou simplesmente quer cuidar melhor da sua saúde, a chave está em escolher carboidratos que sejam mais amigáveis ao nosso organismo. Aqueles que são digeridos lentamente liberam o açúcar aos poucos, dando tempo para o corpo aproveitá-lo adequadamente.
Estou falando de alimentos saudáveis como arroz integral, aveia, quinoa, leguminosas, verduras e algumas frutas específicas que vou compartilhar com você mais adiante neste vídeo. Eu adoraria saber de onde você está nos assistindo hoje. Escreva sua cidade ou país nos comentários para que eu possa cumprimentá-lo pessoalmente no nosso próximo vídeo. Adoramos conhecer nossa comunidade e saber que estamos alcançando pessoas de todo o mundo que buscam uma vida plena e saudável. Erro número 3. Não conhecer o tipo de exercício mais saudável para diabetes. Existe um órgão no seu corpo capaz de regular seus níveis de açúcar no sangue melhor que o próprio pâncreas. Uma verdadeira aspiradora natural de açúcar que utiliza essa glicose em benefício de todo o seu organismo. Estou falando de um órgão imenso que corresponde a cerca de 1/3 de todo o seu peso corporal, o músculo. Há muito tempo deixamos de ver o músculo apenas como algo estético ou inerte. O músculo é uma verdadeira fábrica de substâncias anti-inflamatórias, neuroprotetoras, cardioprotetoras e até antitumorais, chamadas mioquinas, que viajam por todo o corpo desempenhando inúmeras funções saudáveis. Uma delas é ajudar seu corpo a usar melhor a insulina. Mas não para por aí. Quando você faz exercício de força, como levantar pesos ou fazer agachamentos, seus músculos precisam de muita energia, que será retirada do açúcar circulante no sangue. Quanto mais músculo você tiver e quanto mais usá-lo, mais glicose será capaz de neutralizar. Portanto, é interessante ver nossos músculos como pequenas aspiradoras de açúcar, e o exercício de força como um interruptor que as liga. Além disso, o exercício de força também ajuda a manter um peso saudável, o que é extremamente importante na diabetes. Por quê? Porque o excesso de gordura, especialmente na região abdominal, faz com que as células fiquem ainda mais resistentes à insulina, piorando o controle do açúcar no sangue. Agora, é fundamental começar a fazer exercício de força de forma segura, levando em consideração se você tem alguma limitação física ou condição médica. Depois, uma vez adaptado às suas possibilidades, comece aos poucos. A vantagem aqui é que não é preciso levantar pesos enormes ou ser atleta. 2 ou 3 sessões de 30 minutos por semana já mostram grande diferença nos níveis de açúcar no sangue e na saúde em geral. Erro número 4. Cuidado com bebidas açucaradas. Outro erro muito comum entre pessoas com diabetes é consumir bebidas açucaradas ou adoçadas. Isso inclui não apenas refrigerantes e bebidas energéticas, mas também sucos de frutas naturais que fazemos em casa. Mesmo usando as melhores frutas, porque embora sejam naturais, os sucos concentram uma grande quantidade de açúcar em um único copo. Quando fazemos suco, retiramos da fruta a fibra, que é justamente o que ajuda o açúcar a ser absorvido mais lentamente pelo corpo. Então, estamos dando um passe livre para o açúcar ir direto para a corrente sanguínea, abdômen e órgãos. Mas, doutora Roberta Andrade, eu tomo bebidas com adoçantes artificiais, essas não têm açúcar. O problema aqui é que, embora não tenham açúcar, os adoçantes artificiais prejudicam a microbiota intestinal, aquela flora bacteriana com bactérias saudáveis que vivem no intestino e ajudam em muitas funções, inclusive na regulação da glicose no sangue. Também existem evidências, embora ainda sejam estudos mistos e observados em diferentes direções, de que alguns desses adoçantes artificiais podem estimular a liberação de insulina, assim como o açúcar faz. Isso acontece porque o cérebro, ao perceber o sabor doce, manda a ordem para liberar insulina, pensando que está diante de açúcar verdadeiro. Outros estudos não encontraram esse efeito, mas o que já sabemos com certeza é que temos evidências de que alguns desses químicos, além de prejudicar a flora bacteriana, se relacionam a maior risco de doenças cardiovasculares, síndrome metabólica e até alguns tipos de câncer. E então, o que podemos beber? Isso nos leva ao próximo erro. Erro número 5. Não conhecer o poder da água para controlar a diabetes. Sabemos que hoje muitas pessoas não se hidratam o suficiente. Se você tem diabetes, precisa saber que a desidratação dificulta enormemente o controle do açúcar no sangue. Imagine que está em um dia quente, fazendo exercícios, ou simplesmente não bebeu água suficiente. Você começa a sentir sede, aquela sensação de boca e garganta seca. O que talvez você não saiba é que nesse momento a concentração de açúcar no sangue também está aumentando. Por quê?
Porque quando você está desidratado, o volume de sangue diminui, mas o açúcar não desaparece, ele fica mais concentrado pela falta de líquido para diluí-lo. E não é só isso. Algo pouco conhecido, mas que já sabemos através de estudos, é que a desidratação pode fazer você confundir a sede com fome. O resultado? Você acaba comendo mais, piorando ainda mais os níveis de açúcar. Quanto de água é suficiente? A recomendação geral que você provavelmente já ouviu é beber pelo menos 2 litros de água por dia, mas isso varia muito conforme seu nível de atividade física, clima onde você vive e outros fatores individuais. Então, use isso apenas como uma orientação. Se você tem dificuldade em beber água pura, pode optar por infusões sem açúcar ou água com limão. Aqui é bom lembrar, água é vida. E no caso da diabetes, cada gole tem se mostrado um poderoso aliado na nossa luta por saúde. Erro número 6. Não conhecer os remédios naturais para controlar o açúcar. Existem várias ervas e substâncias naturais que podem ajudar muito a controlar o açúcar no sangue, e hoje vou compartilhar algumas das mais eficazes. Mas é preciso cautela, porque elas podem ter um efeito tão forte que, se combinadas com medicamentos para diabetes que você já esteja tomando, podem potencializar demais o efeito e causar hipoglicemia. Portanto, sempre consulte seu médico antes. Primeiro, a berberina. Substância encontrada em plantas como o agracejo, que melhora a sensibilidade à insulina, reduz a produção de glicose no fígado e até mostrou efeito positivo no colesterol. Um combo completo contra a diabetes. A berberina é encontrada em suplementos, geralmente em cápsulas de 500 mg, 2 vezes ao dia antes das refeições, sempre com supervisão médica. Segundo, o cravo da Índia. Uma especiaria originária da Indonésia que contém eugenol, um composto com efeito antidiabético semelhante ao de alguns medicamentos. O eugenol ajuda a diminuir os níveis de açúcar no sangue. A forma mais simples é mastigar um cravo inteiro por 5 a 10 minutos e, quando estiver suficientemente mole, engolir sem problema. Terceiro, o magnésio. Mineral que participa de inúmeras funções no corpo, incluindo o controle do açúcar no sangue. Pode ser obtido através de alimentos ricos em magnésio, como verduras de folhas verdes ou sementes, e também em suplemento, com dose de 200 a 400 mg por dia. Quarto, o alecrim. Planta aromática que, além dos usos culinários, demonstrou ter efeitos benéficos na regulação do açúcar no sangue, ajudando a melhorar a sensibilidade à insulina. Pode ser tomado em infusão preparada com 1,5 colheres de folhas secas em água quente, desfrutando de 1 ou 2 xícaras ao dia. Quinto, a canela do Ceilão. Especiaria comum em nossas cozinhas que não só dá sabor às comidas, mas pode ajudar a reduzir os níveis de açúcar no sangue de várias formas. Pode ser incorporada adicionando 1 colher de chá de canela em pó às refeições ou bebidas diárias. Sexto, o vinagre de maçã. Cujo ácido acético melhora a sensibilidade à insulina, reduz a produção de glicose no fígado e ajuda especialmente a prevenir picos de açúcar após as refeições. Pode-se misturar 1 ou 2 colheres de chá em um copo de água e beber antes das refeições, aumentando a dose até 1,5 colher de sopa por dia, desde que seja bem tolerado. Erro número 7. Não conhecer o poder das frutas para diabetes. Sabemos que as frutas são muito importantes para qualquer dieta equilibrada, especialmente para quem tem diabetes. Mas também sabemos que nem todas as frutas são iguais quando se trata de controlar o açúcar no sangue. Algumas têm muita frutose que pode elevar rapidamente seus níveis de açúcar, e outras são perfeitas para comer diariamente. Aqui entram 2 fatores cruciais para saber se uma fruta é boa ou ruim para diabetes: o índice glicêmico e a carga glicêmica. O índice glicêmico nos diz quão rápido o açúcar sobe no sangue depois de comer algo. Se você come uma fruta com índice glicêmico alto, a glicose entra no sangue muito rápido e o corpo não tem tempo para usá-la bem. Já se você come uma fruta com índice glicêmico baixo, menos de 55, a glicose sobe devagar, sem forçar o pâncreas, e as células têm tempo para usá-la como energia. Depois temos a carga glicêmica, que é ainda mais importante. Ela nos diz não só quão rápido sobe a glicose no sangue, mas também quantos carboidratos essa fruta tem.
A carga glicêmica é a chave para entender como uma fruta realmente afetará seu corpo. O ideal é buscar frutas com carga glicêmica baixa, menor que 10. Agora vamos falar das estrelas do show, as melhores frutas para diabetes. Primeiro, os mirtilos. Pequenas joias ricas em antioxidantes que ajudam a melhorar a sensibilidade à insulina, com índice glicêmico de 50 e carga glicêmica de 7. Segundo, as laranjas, que nos fornecem vitamina C, vitaminas do complexo B, ácido fólico e potássio. Além da hesperidina, um flavonoide que ajuda a baixar colesterol e pressão arterial. A fibra nelas faz com que liberem o açúcar no sangue gradualmente. As laranjas têm índice glicêmico de 40 e carga glicêmica de 5. Você sabia que as laranjas surgiram há milhares de anos como um cruzamento entre o pomelo e a tangerina? Terceiro, as maçãs. Embora contenham frutose, têm tanta fibra que são uma excelente opção para diabetes. E essa fibra as torna especialmente saciantes, ajudando a controlar o peso. Maçãs têm índice glicêmico de 40 e carga glicêmica de 5. Quarto, morangos. Pequenas frutas que oferecem mais vitamina C que a laranja, ricas em fisetina, composto estudado por seu potencial em retardar o envelhecimento. São ideais para controlar o açúcar no sangue, com índice glicêmico de 42 e carga glicêmica de apenas 3. Quinto, goiabas. Uma das frutas com mais vitamina C do mundo, também ricas em fibra, que ajudam a regular a absorção do açúcar no intestino. Ideais para diabetes, com índice glicêmico de 12 e carga glicêmica de 4. Depois temos frutas menos amigas da diabetes, como mangas, bananas e abacaxi. Mas a boa notícia é que não existe fruta proibida para quem tem diabetes. Elas também podem ser consumidas, mas não é recomendável incluí-las diariamente como as que vimos antes. Em resumo, viver com diabetes é uma jornada, uma travessia que exige atenção e cuidados especiais. Mas evitando esses erros comuns e tomando decisões informadas sobre seu estilo de vida, você impedirá que a diabetes defina quem você é. No máximo, ela será uma parte mínima do seu dia a dia, não o centro da sua vida. Quero saber de você também. Deixe um comentário dizendo: "Minha saúde em primeiro lugar" e diga de onde você nos assiste. Isso me ajudará a entender melhor como apoiar nossa comunidade cheia de pessoas dedicadas à saúde. Um grande abraço, cuide-se muito, e nos vemos no próximo vídeo.